como é que vocês estão? Esse é o nosso terceiro vídeo e eu escolhi um tema muito interessante, muito relevante e muito atual para conversar com vocês. Meu nome é Stephanie Duarte. Eu sou apaixonada por mentalidade, por expansão de consciência. Estudo física quântica, neurociência, PNL e estudo um pouco de Bíblia também, porque tudo está conectado. O tema que eu trouxe para a gente debater aqui hoje, para a gente conversar, é sobre bloqueio. Bloqueio? Não, sobre destravar. Conversando com algumas pessoas, rolou um pouco dessa questão de como destravar em alguma área, né? O tema era sobre vídeos, lives e destravar-se para falar na internet. Mas eu cheguei à conclusão que esse tema, ele serve para qualquer área da nossa vida. Então, muitas vezes, a gente não se acha capaz de ir lá e fazer alguma coisa. Então, a minha forma de ver e de pensar, que está conectada ao meu estudo referente ao conteúdo, a esse conteúdo, é uma visão um pouco diferente da visão que a gente está acostumado a ver por aí. Na visão que a gente está acostumado a ver por aí, existe-se um desbloqueio para que eu possa começar a falar. E na visão do material que eu estudo, o que acontece é que todas as coisas que estão fisicamente na nossa vida precisou estar na nossa mente, na nossa emoção, na nossa ação e na nossa vibração. Então, se eu não estou dando conta de tomar uma ação, aonde eu começo a mudar essa visão é no meu pensamento. Então, eu começo a me imaginar a pessoa capaz de fazer aquela ação. Primeiro, eu começo de forma muito consciente, me vendo, visualizando, né? Quando a gente fala de visualização, muitas vezes tem uma interpretação meio errada. Parece que visualização é eu ficar horas imaginando alguma coisa, mas a verdade é que nós visualizamos o tempo todo. As informações que chegam até nós, alguém fala e a gente, de forma visual, a gente consegue imaginar e elucidar aquilo que a pessoa está falando. Então, imaginação, né, visualização, já é algo natural em todos nós. Nós já nascemos com a capacidade, com o dom da visualização. Então, Stephanie, me explica o que é visualizar. Visualizar nada mais é do que imaginar. Então, se eu quero começar a falar falar no Instagram, no YouTube, fazer um Reels, gravar um vídeo, conversar para mais pessoas, fazer uma palestra, ou seja lá o que for, sei lá, passar num concurso, enfim. Se tem algo que eu ainda não estou fazendo e eu gostaria de fazer, eu tenho que começar a mudar isso no meu mental. Então, eu não preciso de um psicólogo, de um psiquiatra, de alguém para fazer um desbloqueio, de uma sessão de PNL. Pelo menos, na maioria dos casos, eu não preciso. Eu só preciso de ajustar a minha autoimagem para aquela nova pessoa que eu pretendo me tornar. Porque só uma nova pessoa alcança um novo objetivo. Então, de forma consciente, gente, entenda, aqui eu não estou dizendo que as pessoas não devam procurar ajuda. Eu não estou dizendo isso. Eu estou apenas trazendo mais uma ferramenta para que, se você aí do outro lado está com essa dificuldade de começar algo novo na sua vida e muitas vezes sofrendo uma pressão porque parece que você está travado e você tem que destravar alguma coisa, você só precisa entender que na maioria das vezes que o que está acontecendo é que você está tentando trazer para o físico algo que você ainda não concebeu no mental.
Então, a primeira coisa que eu faço é tirar um tempo da minha vida para eu me imaginar fazendo aquilo, né? Para que eu possa, de forma consciente, usar as minhas habilidades mentais para conseguir conceber essa realidade. Então, primeiro, eu imagino. Eu tenho a imaginação, ela gera a vontade, e aí eu posso usar a minha memória para pensar, ver outras pessoas que antes não fazia o que eu quero fazer e que agora está fazendo o que eu quero fazer. Então, quando eu uso a minha memória, de forma positiva, eu começo a ver essa diferença. E aí eu posso, de forma consciente, ir trazendo do meu mental, né, do meu consciente para o meu subconsciente, até eu começar a me ver a pessoa que faz aquela ação. Então, se eu já trabalhei no mental, né, no consciente por tempo suficiente e já migrou para o subconsciente, ou seja, se eu já concebi a ideia, a ação e a vibração, ela é em cascata. E qual é o problema que eu vejo é que a maioria das vezes as pessoas, elas não estão trabalhando no seu nível emocional, não estão trabalhando no seu nível mental. E aí querem desdobrar no físico algo que ainda não está claro. E quando eu não tenho clareza para tomar uma decisão, parece que eu estou travado. Mas na verdade, na maior parte das vezes, quando eu tenho muita clareza de que é aquilo que eu quero, quando eu já pensei, né, eu já imaginei por tempo suficiente fazendo aquela ação, eu migrei para o meu subconsciente, ou seja, eu concebi a ideia, as minhas ações, elas começam a ser natural. Eu passo a ter vontade de fazer. Então, eu quis gravar esse vídeo hoje para trazer essa informação. Para trazer a informação de que muitas vezes aquilo que você está colocando como trava, né? É como que não virou a chave, ou você está travado, ou você está bloqueado. Muitas vezes o que está acontecendo é que você está tentando mudar aqui no seu físico algo que você ainda não mudou no mental. Só que o mundo, ele não se desdobra do físico para o mental, ele se desdobra do mental para o físico. Essa é a lei natural, é a forma e ordem natural de mudar qualquer coisa na nossa vida. Então, se eu compreendo isso de uma forma lógica e eu treino por tempo suficiente, eu vou ter um novo resultado. E muitas vezes essa é a maior dificuldade. É porque eu não uso todas as ferramentas disponíveis para eu alcançar aquele novo cenário. E eu dou a desculpa de que a vida está corrida demais, que eu não estou tendo tempo. Só que 10 minutos por dia que eu tirar para usar a imaginação em prol daquele meu novo projeto, não vai atrapalhar a minha vida corrida. Porque a gente toma banho todos os dias. A gente come todos os dias. Porque é algo rotineiro. E por mais que a gente não tenha tempo de comer, acaba que num futuro muito próximo, isso pode se desenvolver em uma doença. E o maior erro do ser humano é achar que nós somos só corpo. Porque nós somos corpo, alma e espírito. Ou espírito, alma e corpo. E quando eu ignoro que eu também sou espírito, e quando eu ignoro que eu tenho uma alma, e eu tento agir só no físico, a minha ação ela é limitada, porque ela não está alinhada. Aí parece que eu estou bloqueado, porque o meu corpo quer ir aonde a minha mente ainda não foi, aonde o meu espírito ainda não foi, aonde a minha alma ainda não foi. Para que eu consiga um resultado bom, eu tenho que alinhar o pensamento, os sentimentos, a emoção, a vibração e a ação. E aí eu vou lá e faço. Se torna natural. Mas o fato de se tornar natural não quer dizer que você vai chegar aqui e que você vai fazer um vídeo com a segurança, por exemplo, de uma pessoa que está com 10 anos fazendo vídeo. Existe um processo para todo mundo. E a gente tem que parar de se cobrar demais. Parar de achar que eu preciso de fazer logo perfeito, que tem que ser tudo maravilhoso.
Porque essa não é a verdade, isso não condiz com a realidade de ninguém. Todo mundo começou de baixo. Todo mundo gravou o primeiro vídeo com dificuldade. Muitas vezes teve que gravar 2, 3, 4 vezes até ficar bom. Então, o que vai fazer a diferença é eu ter alinhado tudo e eu não me cobrar perfeição, porque eu vou dando um passo a cada dia. Eu ontem estava falando para o meu mentorado que se eu sair daqui de pé para chegar no Rio de Janeiro, eu vou chegar no Rio de Janeiro. Eu posso demorar 2 anos, 3 anos, mas eu vou chegar. Se eu sair de bicicleta, o processo é um pouco mais rápido. Se eu for de ônibus, um pouco mais rápido. Se eu for de carro próprio, mais rápido. Se eu for de avião, mais rápido. Mas, dependendo da ferramenta que eu tiver, eu vou desenvolver mais rápido. Mas, independente de qualquer coisa, existe um tempo. Existe uma ordem, uma lógica. E se eu não entendo e eu não obedeço essas etapas, e é o que a gente chama, quando se trata de leis universais, a gente chama de lei de causa e efeito. Eu começo a criar as causas no meu mental, eu concebo a ideia no meu... Aliás, eu começo a pensar no meu mental, eu concebo as ideias no meu sentimental, eu começo a agir de acordo, a minha vibração age em consonância e eu acabo atraindo aquilo que eu preciso atrair, para que eu consiga chegar aonde eu preciso chegar. Então, entenda que é todo um processo. E muitas vezes eu acho que eu estou travada pelo fato de eu não compreender o processo. E é óbvio que aqui a gente não está falando de pessoas que têm traumas, a gente não está falando de pessoas que estão enfrentando coisas bizarras. Aqui a gente está falando de pessoas que têm uma dificuldade natural de avançar. São essas pessoas que precisam só de fazer esse alinhamento. Então, se eu não vivi no meu mental por tempo suficiente, é pouco provável que eu vou conseguir desdobrar no físico. E isso, para mim, foi tão marcante compreender essa parte que eu consegui começar a tirar minha vida do automático. E é muito isso que eu trato dentro da minha mentoria. E dentro da minha mentoria, eu sempre começo a trabalhar com a questão da clareza, da decisão e da ação. Porque ação sem clareza é muito difícil. Então, o que acontece também muitas vezes é que talvez nem é essa a vida que eu quero. Só que existe uma cobrança tão grande que eu acabo achando que é. Então, a clareza, ela permeia todo o processo e ela vem fazendo sentido ao longo do tempo. Ou seja, eu preciso de ir validando a minha clareza a cada novo passo que eu dou. Eu preciso de avaliar, eu preciso de usar a percepção, eu preciso de usar a razão, e aí eu vou caminhando. É um dia após o outro. É o primeiro degrau da escada de quem está querendo mudar de patamar, desbloquear alguma coisa, é dar o primeiro passo. Mas esse primeiro passo é o que, Stephanie? É imaginação. A imaginação é o primeiro passo, porque é essa imaginação que ela vai despertar a vontade. É muito difícil eu fazer alguma coisa se eu não tiver vontade de fazer. Às vezes eu tenho ideia, às vezes alguém me cobrou, mas a vontade, quando eu tenho de fato vontade, é natural o meu ir, é natural o meu fazer. Entendeu? Esse era o recadinho que eu queria trazer para vocês hoje, porque eu tenho conversado com muitas pessoas que têm falado dessa questão do destravar, sabe? Olha, porque eu tenho que destravar o digital, eu tenho que destravar a fala, eu tenho que destravar a comunicação. Só que, se eu tenho dificuldade de falar com meu filho, como é que eu vou chegar e falar para uma multidão? Existe um processo a percorrer. Mas antes de percorrer esse processo, eu tenho que entender se eu quero chegar lá e falar para uma multidão. Entendeu? Gente, muito obrigada pela atenção de vocês. Esse foi o conteúdo que eu selecionei para hoje. Eu espero poder contribuir um pouquinho com essa jornada de vida e principalmente desmistificar um pouco essa questão de trava. Porque muitas vezes eu só estou travada porque eu só estou tentando mudar no físico que eu ainda não mudei no mental.
Então, se eu tirar um tempo para eu mudar no mental, o físico acompanha, é natural. Muito obrigada pela atenção de vocês, até o próximo vídeo.